Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa live de redação. Eu sou o professor Wesley Pontes e sou professor de redação da Rede de Ensino Apogeu, e toda segunda-feira a gente faz uma live discutindo algum possível tema de redação para o Enem deste ano. E hoje nós vamos falar sobre o mercado de trabalho informal no Brasil. Eu já vi que a Milena está presente. Boa tarde, Milena. Bem-vinda. Saudades. Saudades de todos. Estou esperando o Rodrigo aparecer aqui na live. Eu vou te mandar a solicitação, Rodrigo, para a gente conversar. Ó, já estou enviando. Aí é só você aceitar para a gente começar o nosso bate-papo. Enem chegando. Deu certo, Rodrigo. Foi rápido Mas, hoje. viu? Tudo Aprendendo. bem contigo? Boa tarde. Gente, para vocês que nos acompanham, toda segunda-feira a gente faz uma live falando sobre possíveis temas que podem cair na redação do Enem e também discutindo eixos temáticos dos assuntos que nós estamos trabalhando no nosso curso pré-vestibular e nas nossas turmas de terceiro ano. O último eixo temático deste ano é o eixo temático Economia e Mercado de Trabalho. Nós já tivemos, semana passada, uma live com o professor Pedro, falando sobre a educação financeira. Hoje nós estamos com o Rodrigo, que eu já vou apresentar, e vamos conversar sobre a informalidade no mercado de trabalho brasileiro. E na semana que vem é a última live do ano, e nós vamos falar sobre as novas formas de trabalho no século XXI. E é uma live que promete ser muito bacana, porque o nosso convidado é um ex-aluno nosso, o Raul Guarini, que hoje faz doutorado em economia em Chicago e vai conversar diretamente de Chicago com a gente, falando sobre as novas mudanças no mercado de trabalho. Mas enquanto não chega lá, eu estou aqui com o Rodrigo, muito conhecido Opa, como Batata. Já falei que tinha que ser inhame, Rodrigo. Esse negócio de batata não cola, inhame é muito melhor. Gente, para quem não conhece o Rodrigo, ele trabalha na Rede Ensino Apogeu, ele é professor de geografia, durante muito tempo foi diretor de algumas unidades externas, ele vai se apresentar melhor para a gente. Quer dizer que é uma honra conversar com você aqui, Rodrigo. obrigado, Wesley, por poder participar mais uma vez. É muito bom poder contribuir, né, para esse projeto que é muito, muito importante, porque ele nos ajuda aí a construir bases, não só para a redação, mas para todo o entendimento das humanidades, das linguagens, para outros assuntos que vão fazer muito sentido, são muito pertinentes no Enem. O Wesley me apresentou aí rapidamente, eu sou o Rodrigo, não tenho apelido, mentira. Sou professor de geografia e também sou diretor de relacionamento pedagógico da Rede Apogeu. E é isso aí, ajudando, Então contribuindo. vamos lá, Rodrigo. Tá tendo um chiado no áudio, eu não sei se você está ouvindo também. Eu tô com o meu ventilador virado para mim, então eu não sei se é a mesma questão que você. Mas você acha que está atrapalhando o pessoal que está ouvindo a gente? O chiado ainda se mantém? Porque às vezes é o meu ventilador, porque agora parou. Eu não sei o que você fez aí, Rodrigo, o chiado parou. Vou esperar o povo responder, porque a gente dá prosseguimento. Enquanto não responde, eu vou começar aqui. Eu estou com uma matéria, o Rodrigo, da revista Isto é Dinheiro, dizendo que nessa pandemia os trabalhadores informais foram os mais afetados. Existe uma matéria do Observatório do Terceiro Setor que indica que a pandemia acabou com 5,8 milhões de empregos informais no Brasil. É óbvio que num momento de crise, os mais frágeis são sempre os mais afetados, né? E aproveitando essas informações, eu quero começar a nossa entrevista, nosso bate-papo. Eu queria perguntar para você primeiro o que seria o mercado de trabalho informal. Quando a gente fala trabalho informal, o que seria esse trabalho
para ajudar os nossos alunos e os nossos espectadores? Eu acho que a melhor maneira de definir esse mercado informal é primeiro definindo o que é formalidade, de fato. No Brasil, a gente considera que há uma organização dos direitos trabalhistas, né, a partir de 1943, com a aprovação da consolidação das leis trabalhistas, a famosa CLT. É a partir de 1943, né, no governo de Getúlio Vargas, e você tem a garantia de direitos mínimos, como salário mínimo, seguro-desemprego, jornada de trabalho definida, né, o número de horas que vai se trabalhar, então a carteira de registro de trabalho, ou seja, é a partir desse ponto que a gente tem, então, o que a gente define como formalidade. Então, quando eu falar em mercado de trabalho informal, não é simplesmente não ter carteira assinada, né? O mercado de trabalho informal tem a ver com um conjunto de atividades que podem não ser legais, né, no sentido da legislação, da lei propriamente dita. Pode ser uma atividade ilícita, pode ser um conjunto de atividades, né, que é desenvolvido, por exemplo, por um profissional autônomo que não tem nenhum tipo de registro e que desenvolve essa atividade sem ter qualquer tipo de garantia, segurança social. Então, toda vez que eu falar de mercado de trabalho informal, de maneira geral a gente está falando daquele trabalhador sem vínculo empregatício, sem segurança social, né, não tem nenhum tipo de pagamento de tributos ou de impostos ao INSS, não tem seguro-desemprego, não tem seguro-saúde, né, e tem jornadas de trabalho geralmente maiores do que as 8 horas definidas por lei, né, tem um salário normalmente que é flexível, variável, podendo ser maior, mas também infinitas vezes menor. Então, assim, mercado de trabalho informal define-se por isso, por um conjunto de variáveis que não regularizam e não sistematizam e dão segurança a esse trabalhador. Sim. Rodrigo, me permite que eu vou desligar o ventilador, porque eu acho que esse zum, zum, zum é dele. Um momento. Beleza. Ó, se voltar o zum, 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 eu vou ligar de novo, porque hoje, especialmente, está muito calor. Eu achei muito pertinente, Rodrigo, você apontar para a gente a consolidação das leis trabalhistas, porque em temas de redação que envolvam o mercado de trabalho de uma forma geral, os alunos podem usar esse feito histórico, né, como uma alusão histórica para imprimir o repertório sociocultural. E é interessante também que os alunos se lembrem de outros marcos históricos que vocês podem trabalhar relacionados a trabalho, né, ao mercado de trabalho. A gente pega, por exemplo, o período da primeira Revolução Industrial, é a condição a que os trabalhadores eram submetidos, às longas jornadas de trabalho, o valor muito ínfimo, a questão da idade das pessoas, enfim. A gente percebe que antes de haver isso que o Rodrigo apontou, que é a formalização, o trabalho foi extremamente precarizado, né? Durante anos e anos, o trabalho esteve associado à servidão, quando se pega, por exemplo, a escravidão. O trabalho esteve associado à pobreza e à subserviência, quando a gente pega a época feudal, por exemplo. E quando a gente entra na instauração do capitalismo, o trabalho é uma venda de tempo do proletário, de tempo e de saber, né? Porque tem gente que acha que não é proletário. O proletário, hoje se trabalha com uma venda de tempo e de saber numa lógica que é regulada pelo Estado conforme as leis. Então, essa dica que o Rodrigo deu, ela é muito bacana. Rodrigo, eu fiquei desatento porque chegou agora no meu computador uma mensagem sua dizendo por onde você ia entrar. Eu falei, uai, mas ele já entrou, quem é que está digitando agora? Rodrigo, tenho perguntas para você. Vamos falar de dados. Vamos lá. Como que está a situação brasileira
a situação recente do Brasil no que diz respeito ao trabalho informal? O que você pode trazer para a gente? Então, atualmente, o mercado informal no Brasil ele é medido através de um indicador que foi formulado pelo IBGE. É o painel de... Como que é? Pesquisa Nacional... Calma aí. Pesquisa Nacional da Amostra de Domicílios Contínuos. É porque eu costumo falar só o PNAD. Só o PNAD, que é o que a gente usa. Então, esse PNAD, essa pesquisa nacional, ele avalia uma série de dados. Né? E entre todos os dados que avalia, ele avalia também as condições de trabalho, né? E de renda do trabalhador. E, segundo os últimos dados, né, apontados pelo IBGE, existe no Brasil aproximadamente 40 milhões de pessoas, né, que estão enquadradas aí nesse grupo de trabalhadores informais. 40 milhões de pessoas enquadradas nesse mercado. E, curiosamente, como você mesmo falou no início, né, desse nosso encontro, recentemente os dados apontaram uma queda no número de trabalhadores informais. Aí a gente olha e fica pensando, mas espera aí, se a economia está em crise, se as lojas estão fechando, se a economia está patinando, como assim você tem um número em queda dos trabalhadores formais? Onde eles estão indo parar? De maneira geral, é considerado esse mercado da informalidade aquele sujeito que está trabalhando, né, desenvolvendo algum tipo de atividade para obtenção de renda. Mas tem muita gente que durante esse período da crise teve que parar a sua atividade. Não pôde mais tocar seu projeto, não pôde mais tocar, né, a sua atividade. E por essa razão, impedido de tocar a sua atividade, ficou dependendo, né, do auxílio do governo, né, ou da própria sorte. Sim. E foi pior, e muita gente realmente não conseguiu ter acesso ao auxílio, né, pessoas que realmente dependiam. E esse auxílio também não era algo que seria suficiente para bancar todas as atividades, todas as demandas de uma família, por exemplo. Enfim, então hoje nós temos aí no Brasil cerca de 40 milhões de pessoas vivendo no mercado informal. Esse é o número atual, isso representa aí um percentual grande de pessoas dentro da PEA, né, dentro da população economicamente ativa, e que é um dado, que é um indicador, né, que normalmente se usa nos estudos demográficos. Quando a gente estuda a população, a gente costuma dizer que há um conjunto da população que compõe um grupo de pessoas adultas, ou melhor, maior de 14 anos, já é considerado assim, que é o que eles chamam de população economicamente ativa. Né? Pessoas que estão trabalhando ou que estão à procura de emprego. Só que durante a Covid, durante a pandemia, muita gente parou de procurar emprego, foi impedida de desenvolver as suas atividades e acabaram entrando num outro grupo aí das pessoas que a gente chama de população desalentada, que é aquela que nem procura mais emprego, já desistiu de procurar emprego. Ô, Rodrigo, eu não sei se você concorda, mas a gente pode ter um outro fator que possa ter diminuído o número de trabalhadores informais, porque há alguns anos o governo criou uma categoria empresarial para tentar abarcar essa galera que são os MEIs, né? Então, muita gente hoje deixou de ser chamado de trabalhador informal e passou a ser chamado de microempreendedor individual, né? Um nome até muito elegante. De uma certa forma, para as pessoas que não conhecem, o microempreendedor individual, que é o MEI, é uma categoria empresarial, uma categoria de pessoa jurídica, na qual há uma listagem das profissões que podem exercer esse tipo, né, de categoria jurídica, de categoria empresarial, e a pessoa ela contribui mensalmente para o seu INSS, também pode ter o direito a auxílio de saúde. No caso das mulheres grávidas, elas têm o direito de receber pelo período, né, de afastamento decorrente da questão da gravidez. É uma formalização que nós conseguimos fazer. Ainda se discute muito, né, Rodrigo? Porque para muita gente só mudou o nome, a galera começou a contribuir, mas
as formas, as estratégias de trabalho e tal permaneceram. Houve uma certa gourmetizada nessa situação. Mas o que eu queria te perguntar é se você acha que a criação dessa categoria empresarial também pode ter contribuído para essa diminuição do número de trabalhadores informais. Sem dúvida nenhuma, nos últimos anos, essa estratégia acabou reduzindo os custos para alguns empresários, né, que acabavam tendo que pagar, arcar com os impostos, e transferiram esses impostos, essas arrecadações para o microempreendedor individual. Né? Deu uma gourmetizada, como você falou, mas na prática, essa gourmetizada aí precarizou, né, a situação de alguns trabalhadores que antes, né, tinham parte dos seus tributos pagos pela empresa e agora ele arca sozinho com isso. Sim. Uma outra situação é que ele não tem a mesma segurança que ele tinha antes, né? Por mais que ele tenha aí, direito a seguro social, a seguro saúde, né? Uma situação, mas ele depende do seu próprio trabalho, né? E quando ele não trabalha, né, e ele acaba não tendo como arcar e fechar seus próprios contratos para poder continuar mantendo sua renda. Então, sim, diminuiu. Eu concordo contigo que diminuiu, ajudou a diminuir essa informalidade. Mas essa queda da informalidade que a gente vê nesses últimos meses, ela está muito mais ligada à situação de conjuntura econômica provocada pela pandemia do que, de fato, de uma linha de tendência econômica dos últimos anos. Sim. A gente pega a linha de evolução do trabalho e do mercado informal nos últimos anos, você vê uma café, tendência... Rodrigo? Obrigado. Uma tendência de crescimento. Então, com exceção de 2020, por conta da pandemia, você vê uma tendência de crescimento. Só para ter uma ideia, em 2016 eram 35 milhões de pessoas aproximadamente, e agora no final de 2019, 4 anos depois, já eram quase 40 milhões. Então você vê um crescimento histórico da informalidade. Sim. Gente, essa informação que o Rodrigo trouxe, eu acho ela muito pertinente. Os meus alunos da Turma da Manhã anotem, porque, por exemplo, o tema do Enem pode vir sobre os impactos da pandemia no Brasil. E o Rodrigo acabou de trazer para a gente que um dos impactos é que é óbvio que a gente já sabia, mas um nicho de trabalho específico, a pandemia afetou a atuação dos trabalhadores informais. Até porque muitos foram, né, teoricamente proibidos, é mais uma recomendação que tudo, de exercerem as suas profissões, a sua atuação laboral, por conta da recomendação do isolamento social. Rodrigo, eu tenho mais perguntas. Eu coloquei aqui, olha, quais seriam os fatores que você acredita que colaboram para o aumento ou para a permanência da informalidade? Quando a gente pega o contexto brasileiro, o que você acha que contribui para esse quadro? Bom, a gente pode pensar em alguns aspectos estruturais. Pensando em aspectos estruturais, a gente pode pensar a respeito da própria mudança do mercado de trabalho, né? Que nas últimas décadas vem sofrendo uma transformação com incremento tecnológico que reduz os postos de trabalho. Então, esse desemprego provocado pela introdução de novas tecnologias é o que nós chamamos de desemprego estrutural, é um desemprego provocado pelo incremento tecnológico. Tem muitos autores que dizem assim, mas a mesma tecnologia que reduz postos de trabalho também cria novas funções. Sim, cria. Para aqueles que têm acesso à qualificação profissional que é exigida nesses novos postos. E como nós temos um incremento tecnológico nas linhas produtivas e também no campo, né? E isso vem transformando tanto no campo quanto na cidade o mercado de trabalho. O que acontece com essas pessoas que perdem seus postos de trabalho em função da tecnologia? Migram para a cidade e, de maneira geral, grande parcela dessa população vai tentar algum tipo de atividade no setor terciário, formal ou informal. E aí você tem, né, dois aspectos. Então, um aspecto estrutural, que é a tecnologia,
E tem um outro aspecto, que é um aspecto aí social, né? Que é do baixo grau de qualificação profissional, né? Que acaba impelindo, dificultando o acesso a esses novos postos de trabalho. Então a Sim, gente vê as filas de desempregados aumentando, e aí a pessoa sem acesso a emprego formal, ela acaba buscando alternativas, né? sim. Buscando outras formas para poder manter a sua renda. Então, esses dois aspectos aí, tecnologia e baixo grau de qualificação, são sem dúvida nenhuma dois aspectos que contribuem muito para a informalidade, né, para o crescimento da informalidade, não só no Brasil, mas no mundo. É curioso, eu vou dar um dado aqui, mas alguns países emergentes, que têm aí mesmo nível de desenvolvimento do Brasil, apresentam inclusive uma taxa de informalidade até maior do que a nossa. Mas se a gente olhar para os países e as nações mais avançadas, a gente vai perceber que o percentual de pessoas nas atividades informais é bem menor. Então, o que a gente espera é que essa qualificação nos permita a inserção no mercado de trabalho a médio e longo prazo. O Brasil abandonou um tipo de profissionalização que era muito comum, principalmente nos anos 90, né, Rodrigo? Que é o curso técnico, com o boom do ensino superior e essa mudança de mentalidade social e até de dinâmica de mercado mesmo, né, de trabalho, de que o ensino superior ele é o garantidor do trabalho, né, do emprego. Nós tivemos um abandono do financiamento dos cursos técnicos e da procura, né? Aqui em Juiz de Fora nós tínhamos um grande, por exemplo, ali na Rua Espírito Santo, não precisamos citar nomes, mas que era assim um marco de formação de cursos técnicos. É claro que a gente vai precisar modernizar o currículo desses cursos técnicos, adaptar esses cursos técnicos de acordo com as novas necessidades, mas de fato a gente precisa instrumentalizar os nossos jovens que saem das escolas, além de com uma formação escolar muito debilitada, sem ferramentas para ingressar no mercado de trabalho que, infelizmente ou felizmente, está cada vez mais exigente, né? Wesley, é legal que você ter tocado nesse tema, né? Porque quando a gente pensa no histórico brasileiro dessa qualificação técnica em massa, ela se desenvolveu sobretudo durante um período do governo militar e tinha um intuito: abastecer o exército de mão de obra, de força de trabalho, para as indústrias que chegavam ao Brasil. Então, vamos lembrar aí, nesse contexto histórico, de que da década de 50 até mais ou menos a década de 70, início da década de 70, nós tivemos um período de amplo e rápido processo de industrialização aqui no Brasil. E esse processo de transformação da nossa economia, numa economia mais urbana e mais industrializada, demandava, trazia, né, essa demanda por mais profissionais com qualificação técnica. Aí as estruturas de ensino técnico vão receber financiamento, vão receber apoio para criar, né, toda essa base que abasteceu durante décadas esse mercado. E é justamente a partir da década de 80, especialmente na década de 90, com a chegada das novas indústrias, já com uma base industrial mais moderna, né, numa fase aí frente à globalização, que se difundia pelo mundo de modo mais intenso na década de 90, quando chegam as novas bases industriais, são bases industriais muito mais automatizadas, né? Um processo de automação industrial muito mais intenso. Eu costumo contar aos meus alunos que certa vez eu visitei a fábrica da Mercedes aqui em Juiz de Fora e imaginava ver um monte de mecânicos e tal, e poça de graxa e óleo no chão, e era tudo muito moderno, muitos robôs fazendo a função de diversos homens, e tinham poucas pessoas só acompanhando o funcionamento das máquinas. Então, o que isso acarreta? Voltando ao mesmo ponto que eu falei anteriormente. Essa nova base industrial, né, ela mudou as demandas. E aí a gente acabou investindo menos, porque as demandas também são menores. Bom, pelo menos eram menores
nesse início desse processo aí de modernização da indústria brasileira na década de 90. Agora, deixa eu dar mais um pitaco rápido aqui, Claro. porque tem um detalhe muito interessante. Quando a gente fala dessa modernização como um todo, ela impactou no Brasil inteiro, na economia brasileira como um todo. E esse eixo, né, ele está muito ligado, né, à economia, e aí a gente tem que pensar o seguinte: essa informalidade que a gente pensa na cidade, camelôs e outros profissionais e tal, ela também existe no campo, né? Daquele trabalhador que vai lá fazer a colheita num período, né, da colheita da cana, da laranja, do café, e que é também precarizado e explorado. Capina, né? Né? Capina. A capina de terrenos, cuidar de um grupo de animais, e tudo temporário, sem nenhum vínculo, né? Muito precarizado. Então, o que acontece? Quando o Brasil como um todo modifica sua economia, né, e passa a ter uma economia mais urbana e industrial, as cidades brasileiras, sobretudo as maiores cidades, passam a atrair uma leva muito grande de pessoas que, sem qualificação profissional para se inserir no mercado formal, acabam ampliando o setor terciário, né, da prestação de serviços no mercado informal. E aí, quando esse setor terciário cresce além da medida, atendendo aí, né, superando essa capacidade de garantir direitos sociais, surge um processo que a gente chama de hipertrofia do terciário. O que é isso? É quando a economia do setor terciário, sobretudo da prestação de serviços, cresce sem garantir, né, os direitos mínimos dos trabalhadores, segurança social, vínculos trabalhistas, né, direitos que estão contemplados na CLT. Ô, Rodrigo, você citou um tipo de trabalhador que muitas vezes a gente esquece que é o trabalhador rural, e diferentemente na cidade, no campo, esse trabalhador tende muitas vezes a ficar em formalidade até a velhice, né? São muitos e muitos trabalhadores que às vezes iniciam muito cedo, iniciam-se ainda crianças, abandonam a escola e dedicam-se a uma vida ali no campo, seja no próprio negócio, seja para trabalhando para pessoas, né, vendendo o seu serviço, e são pessoas que, por conta dessa quase, dependendo do caso, inexistente formação escolar, e por um aspecto cultural, que às vezes é uma questão de família, porque o pai trabalhou por fulano de tal, e aí ele assumiu o lugar do pai, a mãe era a cozinheira, e aí o pai era o que lhe cuidava da fazenda. Essas pessoas passam uma vida de subserviência e, em muitos casos, são simplesmente esquecidas na velhice, né? E aí elas se dão conta de que não construíram um sistema que pudesse ajudá-las no momento em que a gente mais precisa de apoio. Muito bem lembrada a sua fala. Tem mais perguntas, Rodrigo? Pode fazer? Manda ver. Eu coloquei aqui, olha só, como a pandemia afetou o cenário da informalidade no Brasil. A gente acabou dando spoiler, né? Já acabou. A gente acabou dando spoiler, mas, de maneira geral, ela acabou diminuindo, né, a informalidade, o número de trabalhadores em atividades informais, né, sobretudo por conta da dificuldade de desenvolver suas atividades. Aí você pensa, poxa, mas espera aí, que tipo de dificuldade ele teve, né? Algumas cidades acabaram tendo que aplicar o lockdown, né? Fechando a circulação, né, das cidades, nos centros das cidades, né, nas áreas mais movimentadas. Atividades de eventos, né? Muita gente depende desses eventos, né? Shows, casas noturnas, perderam seus pontos de referência de venda, né? A coleta de material reciclável também perderam a capacidade, né, de fazer a mesma quantidade de coletas, até porque o tipo de lixo mudou, né? Então você tem aí um conjunto de situações que acabaram reduzindo a possibilidade de desenvolvimento de algumas atividades que estavam diretamente ligadas à informalidade. Né? E alguns autores, né, eu cheguei a fazer aqui algumas pesquisas também,
né, e chegaram a apontar que o auxílio emergencial teria ajudado a tirar algumas pessoas dessa informalidade. Pode até ser, mas esse número, né, de pessoas, muitos desses que sobretudo os mais precários, né, alguns não tinham nem CPF, não tinham nem acesso a uma documentação que lhe garantisse acesso aos seus direitos, né? A gente comentava isso aí num outro momento, né, falando sobre as tecnologias de informação, quantas pessoas mais simples tiveram inúmera dificuldade de acesso ao aplicativo, né, da Caixa Econômica, né, para poder extrair lá, ter o código para tirar o seu benefício. Enfim, de maneira geral, como a gente já havia dito, essa informalidade diminuiu, e assim, tão logo, né, a economia retome seu crescimento, e assim a gente espera, essas atividades vão crescer novamente, especialmente porque muitas portas estão fechadas. Sim. E muitos desses trabalhadores que tinham um determinado grau de formalidade agora acabam tendo que desenvolver suas próprias atividades. Quantas pessoas acabaram desenvolvendo aí habilidades, né, que não tinham antes da pandemia, passaram a cozinhar, fazer compotas, doces, e vão agora tentar aí um novo mercado. Enquanto você falava, eu estava pesquisando aqui pelo computador, uma matéria do Fantástico, Rodrigo, diz que a procura, né, pelo auxílio emergencial revelou que nós temos 46 milhões de brasileiros invisíveis ao governo. É isso. São 46 milhões. Pessoas sem conta no banco, sem acesso à internet, sem CPF ativo, muitas até mesmo sem certidão de nascimento. E quando você percebe, né, essa quantidade de brasileiros invisíveis que a busca pelo auxílio emergencial mostrou que existe, é óbvio que elas, para sobreviver, elas recorrem a trabalho informal. Isso é bem dedutível, né? Porque não tem formação, não tem documentação. Então, é bem provável que a quantidade de trabalho informal no Brasil seja até muito maior, porque aqui eu estou falando de 46 milhões de pessoas sobre as quais o governo não tinha sequer noção da sua existência, né? Então, quando eu falei do PNAD, né, esse PNAD ele traz um número aproximado. Nem o IBGE se arrisca a dizer e a cravar e falar assim, não, o número é esse. Né, porque até o IBGE, com toda a sua estrutura, né, não se arrisca a dizer que é realmente esse número. E ele fala de um número aproximado de 40 milhões de pessoas. sim. Então, de fato, pode ser bem maior do que isso. Né, porque existem pessoas que são realmente invisíveis aí para os órgãos públicos. Você acredita que haja pessoas que tenham optado pela formalidade como uma forma de sonegar imposto, ou até mesmo de fugir dessa relação patrão-empregado, enfim, de ter uma vida mais flexível? Você acha que há casos que abarquem situações como essa? Ter optado pela informalidade? Sim. Com certeza, com certeza. Com certeza, porque também estar fora de todo esse sistema é uma maneira de se desvincular, né, a arrecadação de uma série de impostos. Mas essa decisão é uma decisão muito arriscada. Né? Sim. É uma decisão arriscada porque você tem um benefício imediato, mas a longo prazo, você se expõe a uma estrutura de riscos, não só legais, né, porque você está sonegando renda, mas também por conta de você estar, de uma certa maneira, deixando de ter toda a assistência e auxílio social. De desamparo. Né, e desamparo no momento. Então, assim, quando a gente pensa para grandes empresários, né, grandes fortunas, talvez ele nem se preocupe mesmo com isso, porque ele tem um patrimônio. E as pessoas têm outro jeito tem outros lugares para guardar esse dinheiro, para lhe dar segurança. Né? Exatamente, mas para aqueles trabalhadores com atividades
precárias, com um salário e uma renda, né, sobretudo uma renda muito baixa, né, talvez seja uma solução imediata que lhe traga aí algum tipo de benefício, mas a longo prazo isso vai exigir dele, né, uma dedicação no trabalho por muito mais tempo, e uma dependência da sua condição de saúde muito maior do que um trabalhador formal talvez tenha que lidar. Enfim, Sim. é uma decisão arriscada. Ô, Rodrigo, vamos falar um pouquinho sobre os impactos? Aí eu queria dividir em duas parcelas. Primeiro, vamos falar sobre como o trabalho informal impacta o próprio indivíduo, e depois a gente fala para o termo de nação, como um trabalho informal impacta o próprio país. Primeiro, o cidadão, como que ele pode ser afetado pelo exercício do trabalho informal? Bom, primeiro, ele não tem uma jornada de trabalho definida. Uhum, Então, ele normalmente acaba sendo exposto a uma longa jornada de trabalho que acaba levando aí a exaustão, né, física e uma série de problemas de saúde. Outra condição, outra questão importante é que, como ele não tem nenhum tipo de vínculo social ou empregatício, ele também não tem nenhum tipo de segurança social, não tem seguro-desemprego, não tem seguro-família, não tem 13º, não tem nada disso, né? Então ele acaba se expondo dependendo da própria sorte, né? Então ele não tem, inclusive, condição de arrecadar, ele não tem garantia de que vai ter algum tipo de benefício quando já não conseguir trabalhar mais, né? sim, Então ele está se expondo de uma forma, né, que, conforme a gente tem dito aqui, ela, além de prejudicar a sua saúde, prejudica o seu futuro, prejudica a sua condição de saúde e a sua condição de futuro, de sim. subsistência, quando tiver, né, já não conseguir mais ter toda essa energia para trabalhar, né? E aí, quando a gente pensa, né, num aspecto de nação, como você disse, eu acho que a gente pode até dividir em dois pontos, né? Não só em duas áreas, só indivíduo e nação, mas a gente pode dividir em três partes. Porque tem um indivíduo que se auto-prejudica, né, e que a longo prazo vai ter problemas porque não vai ter arrecadação previdenciária e não vai ter direito à sua aposentadoria. Mas você tem também, por outro lado, a empresa. Vamos pensar no mercado também, né? Imagina Uhum, aquele empresário, aquele cidadão que paga todos os impostos, assina a carteira dos seus funcionários, paga os impostos por ele, compra o material de forma lícita, pagando impostos, e aí ele tem na frente da sua calçada um sujeito que vende um tênis ou vende um outro produto, né, que vende um contrabando, que vende de um tipo de compra ilícita, que também não paga imposto e que acaba botando um preço menor do que aquele consegue pagar, colocar. boa, boa Então, observação. até para o setor, né, até para o mercado, até para as empresas, é muito ruim, né? Essa informalidade é ruim, né? Porque a gente também fica falando, o trabalhador, os direitos, os direitos, os direitos, e as empresas também, né? As empresas também são prejudicadas com isso, né? Enquanto a gente não cuida dessa informalidade. E a nação como um todo, né? Se você tem uma parcela gigantesca, né? Hoje, os dados do PNAD parece que apontam 41,4% da população. 41,4% da população dos dados do primeiro trimestre de 2020, né, antes dos efeitos da pandemia. Você tem 41,4% da população economicamente ativa que está no mercado informal. Olha só a parcela de pessoas que não estão contribuindo com a arrecadação de impostos, que Sim, não estão contribuindo, né, para a previdência social e que, de uma certa maneira, vão implicar aí num grave problema, né, num rombo previdenciário que vai exigir, né, de todos nós, né, um pagamento de alíquotas maiores, de maior tempo de contribuição. Então, a gente tem prejuízo para todo mundo, para o indivíduo, para a empresa, para a nação. sim. A gente já Essa é vai uma pergunta responder a aí, né? pergunta. Eu só queria fazer, então, um resumo dessa parte que o Rodrigo trouxe, porque numa redação em que a gente abordar a causa e a consequência, ele trouxe três consequências que são muito pertinentes. Vocês, então, podem trabalhar a consequência para o indivíduo,
que, apesar de, no momento, suprir as suas necessidades, ele fica à mercê das eventualidades, né? Em caso de adoecimento, ele deixa de ser resguardado por isso, ele lucra de acordo com o que trabalha, e o mais importante, né? Se não é uma pessoa que construiu uma previdência por conta própria, ele vai ficar desassistido no futuro porque não fez a sua contribuição. Na realidade, a gente já não sabe para que caminho vai a Previdência, se ela vai continuar, né, Rodrigo? O Rodrigo depois trouxe um ótimo argumento que eu achei muito pertinente, que é falar que o trabalho informal ele impacta também o mercado formal, que tem ali uma concorrência desleal, e, né, enquanto a pessoa está arcando com uma série de tributos num país em que a tributação, a carga tributária é muito pesada, você tem um outro ali vendendo de forma livre, o que gera uma concorrência desleal. E aí, claro, se o patrão está perdendo, ele vai diminuir ele vai o número de trabalhadores, ele vai reduzir o quadro de funcionários. Então aí nós temos um efeito cascata. E o último que o Rodrigo apontou é que o país deixa de arrecadar. Então, economicamente falando, nós temos aí um problema que é o déficit, né, de arrecadação. A pergunta que nós temos, Rodrigo, do Duquezeira, é por... Minha bateria deu sinal de que está acabando. Porque os governantes deixam todas essas irregularidades? Eles poderiam ganhar dinheiro com impostos e outras coisas. Exatamente. Na verdade, há um conjunto de problemas, né, associados a esse cenário. Primeiro, uma estrutura de fiscalização que não é eficiente, né? Uma estrutura de fiscalização e de controle que, apesar de, nas últimas décadas, ter se integrado através de dados de rede e que se aperfeiçoou de alguma forma, ainda assim não consegue dar conta, né, pelo conjunto de atividades que existem. Então, há uma estrutura de fiscalização precária, né? Outra situação, né, é que não tem, o governo também não tem como, de uma hora para outra, sair fazendo rapa, tirar todo mundo da rua e falar você não pode trabalhar mais, né? Porque senão, de uma hora para outra, ele vai deixar ali 40 milhões de famílias, né, de pessoas, né, sem o seu sustento. E ele não pode tirar de uma hora para outra, né? E, sem dúvida nenhuma, né, e muito bem colocado aí também, a questão dos impostos, né? Se você tem uma estrutura tributária que pressiona as empresas, né, e que pressiona os cidadãos, muitos deles buscam atividades alternativas, como você mesmo mencionou, Wesley, né, para tentar fugir dessa carga tributária tão pesada. Então, há um conjunto, né, de fatores, de estrutura de fiscalização, de uma situação de sem ter como sustentar, garantir ou dar acesso a trabalho a todas essas pessoas. E, por fim, né, é urgente, necessária uma reforma tributária que garanta mais espaço e melhores condições para que as empresas, as pessoas possam também dar mais empregos, mas sem que essa reforma, sem dúvida nenhuma, tire direitos dos trabalhadores, né? É ou beneficie apenas as grandes, né, Rodrigo? Exatamente. A gente não está falando que é errado cobrar. Tem que cobrar impostos. Mas esses impostos têm que ser cobrados na medida certa. Hoje, infelizmente, o trabalhador, aquele cidadão que ganha menos, tem uma carga tributária maior sobre o seu salário, né? Enquanto aqueles que têm grandes fortunas, de uma certa maneira, hoje, né, proporcionalmente, são os que pagam menos. Então, há uma urgente e necessária reforma tributária que beneficia, inclusive, os empresários. Sim. A empregar mais, a vender mais, a produzir mais e a desenvolver a sociedade como um todo. Você falou dessa fiscalização, eu estou olhando para cá porque eu estou pelas duas telas. Você falou dessa fiscalização ineficiente, é algo que a gente vê no centro da cidade, né? Às vezes a gente percebe a fiscalização passando, correndo atrás, por exemplo, de um vendedor de CD ali numa rua, aí a fiscalização anda e de repente vem os meninos de novo colocando o CD ali, vendendo.
E isso que a gente está falando do centro da cidade. Tem Imagina alternativa a de vida, né? fiscalização em lugares relacionados a bairros e a zonas rurais, né? Simplesmente é Muito, muito pior, muito pior. muito mais complexo, né? Né? Tem O uma Rodrigo, dinâmica, né? Tem uma é, dinâmica deles. Eles colocam os produtos num pano, que eles pegam rapidamente, puxam a cordinha e já sai com ela na trouxa. É uma estratégia de sobrevivência. E assim, exato. a gente sabe que os impactos são ruins aí para a economia, para a sociedade como um todo, mas não tem jeito, né? É de fato muito difícil. A Milena está dizendo que CD é coisa do passado, o negócio agora é máscara. Ah, é verdade. É verdade. O Rodrigo, vamos terminar? Vamos Para lá. terminar, eu queria que você apontasse para a gente as propostas. Diante desses problemas que nós apontamos, o que você acha que o Brasil poderia fazer para auxiliar na diminuição desse mercado, para ajudar esses trabalhadores, para a gente reverter esse cenário? Vamos pensar no indivíduo. Por que esse indivíduo não entrou no mercado de trabalho formal? Grande parcela deles não tem qualificação profissional exigida pelas empresas. Então, há uma necessidade de desenvolvimento de programas de qualificação profissional, não necessariamente técnicos, mas que garantam o mínimo, né, para que esse sujeito entre no mercado formal. Por outro lado, pensando nas empresas, né, há uma urgente necessidade de uma reforma tributária que permita que as empresas se tornem mais competitivas, que produzam mais, que empreguem mais, abram novos postos de trabalho. Então, um processo em que você tem uma carga tributária menor contribuiria, sem dúvida nenhuma, para um aumento da capacidade de emprego das empresas, né? E em terceiro aspecto, a gente tem que pensar até mesmo na situação aí desses trabalhadores que, de uma hora para outra, não vão ser retirados, né, não vão ser retirados do mercado. Então, a gente tem que buscar soluções, como já vem sendo buscado em vários países, inclusive no Brasil mais recentemente, ao contrário de pensar no fim da previdência pública obrigatória, né, muitos países, inclusive desenvolvidos, muitos países, inclusive mais avançados, aumentaram a carga tributária, né, a carga previdenciária sobre aqueles que ganham mais, né, e que têm maiores rendas, e tiraram alguns privilégios que antes existiam. Então, a situação dessas reformas são necessárias, né, mas não é a solução porque sozinha. Ela é só um paliativo, porque a solução está na educação, na qualificação profissional e na revisão aí das cargas tributárias que permitam às empresas abrir e expandir o mercado formal. Show. Acho que deu uma resumida boa. Mais algum comentário, algo que você queira acrescentar, Rodrigo? Que eu achei que foi super produtivo. Show. Bom, eu queria só acrescentar que há uma tendência de mudança no nosso perfil etário, né? A população e a proporção de jovens, adultos e idosos está mudando, né? E é importante olhar para isso também, né? Essa mudança no perfil etário da população brasileira vai fazer com que a longo prazo, a médio e longo prazo, né, ocorra aquele processo que eles chamam de janela, né, demográfica, que é onde você vai ter uma parcela muito grande de pessoas na PEA, na população economicamente ativa, e, sobretudo, nessa geração, né, dos 20 anos, agora 20, 25 anos, é que vai sofrer mais com isso. Porque ela vai encontrar o período histórico em que o Brasil vai ter a maior proporção de pessoas procurando emprego ou no mercado de trabalho. Então, você precisa estar muito qualificado para conseguir boas vagas de emprego ou desenvolver atividades num mercado tão competitivo. Não bastasse o maior número de pessoas, você tem mais tecnologias. Então, isso tudo pressiona o mercado de trabalho. E como pressiona o mercado de trabalho, né, você agora vai ter que buscar colocação no mercado muito mais competitivo. Então, é importante lembrar sempre desse aspecto também. Essa informalidade é também consequência de uma mudança do próprio perfil
etário da população brasileira. Ainda tem mais, né? Se você pensar também quantas pessoas que já se aposentaram e retornaram para o mercado de trabalho, né, para complementar a sua renda, né? Então, essa necessidade aumenta também essa competição. Então, não há solução sem educação, qualificação de qualidade para poder ter o seu espaço garantido, seu espaço nesse mercado formal e com estabilidade. Show, Rodrigo. Muito, muito obrigado pela sua participação. Tá? Foi muito legal o nosso bate-papo. Espero que o pessoal de casa tenha gostado e os nossos alunos também, que vão assistir a live no decorrer da semana, tá bem? Obrigado, Wesley. Obrigado a todos que nos assistiram e que vão assistir ainda. Um abraço para todos Um vocês. abraço. Tchau, tchau, Rodrigo. Boa semana. Valeu, tchau, tchau.